Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é domingo, dia 28 de dezembro e nós estamos aqui para mais um vídeo. Na realidade, eu estou gravando esse vídeo no dia 27, ainda no sábado, à noite, para que eu possa fazer alguns ajustes do vídeo, para que ele possa estar disponível amanhã, já de manhã. Então, por isso, eu estou já me antecipando e comunicando que o vídeo é o vídeo de domingo, dia 28 de dezembro. Bom, então, eu tinha marcado aqui alguns assuntos e agora, eu vendo aqui o vídeo do TF, foi o primeiro que eu vejo comentar sobre esse assunto. E eu tinha feito uma anotação aqui nesse meu caderninho aqui sobre o assunto que ele estava falando, que eu achei interessantíssimo. Por quê? Como eu falo para vocês, cara, eu assisto todos os jogos que eu tenho à minha disposição. Eu acordo de manhã, geralmente eu vou ao mercado, faço algumas coisas, chego em casa, já arrumo as compras e depois eu me dedico ali a ver a minha programação esportiva. E aí eu acompanho muito a Premier League, né? Principalmente os jogos do Nottingham Forest, aonde nós temos ali o Igor Jesus, o John e o Jair. Inclusive hoje eu vendo a relação, o Jair nem no banco estava, né? Pode até ser porque lá é muito complicado e eles botam sobrenome e às vezes botam nome do meio do jogador, é muito complicado. Mas eu vendo os nomes do banco de reserva e os jogadores, não vi o nome do Igor, do Jair. Eu vi o Igor Jesus, ele foi titular, e o John também foi titular. E eu coloquei aqui, cara, uma questão do Igor Jesus, cara. E o Thiago Franklin falou a mesma coisa hoje. Agora, eu acabei de ver o vídeo dele, o Noite Alvinegra, né? Noite Alvinegra. Acabei de ver o vídeo. E aí resolvi gravar logo agora, para que amanhã de manhã ele possa ouvir o meu. Desculpa mais uma vez. Peço desculpa a você pelo barulho, porque aqui eu moro na rua principal, já falei isso também várias vezes, né? Geralmente passa essas motos aqui, fazem muito barulho. Bom, mas então, eu vendo o jogo do Igor Jesus, cara, meu amigo, que jogo espetacular contra o Manchester City do Guardiola. Cara, jogo espetacular do Igor Jesus. Lembrou aqueles jogos do Botafogo, aonde, cara, o cara prendia 2, 3 zagueiros ali, abria aquela capa, né, que a bola vinha, Cara, ele maltratou muito a defesa do Manchester City, atacando os espaços lateralmente, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Deu uma assistência, jogou muito bem o Igor Jesus. Eu tenho certeza, e aí volta aí a questão do Thiago Franklin, cara, que eu acredito que o Igor Jesus não vai ficar muito tempo ali no Nottingham Forest. Ele provavelmente vai para um time mais qualificado, talvez ali um Newcastle, esse que é do Aston Villa, né? Um time mais qualificado, um pouquinho melhor ali, até mesmo o Manchester United, quem sabe ali, o Arsenal talvez não, porque o Arsenal tem o Gyökeres, né? Hoje jogou inclusive sem o centroavante, né? Foi um jogo que é outro assunto que eu vou falar aqui, né? Logo em seguida a esse assunto do Igor Jesus, porque eu botei aqui. Eu não estou copiando o Thiago Franklin. E se tivesse copiando o Thiago Franklin, também não teria problema nenhum, porque eu vi o jogo e eu observei as mesmas coisas que ele. Mas eu botei 2 assuntos hoje, que aí vai chegar o segundo assunto. Então, cara, o Igor Jesus jogou muito. Não vai ficar. Eu não sei se o Botafogo ainda tem alguma porcentagem do Igor Jesus na questão de negociações, né?
se tem algo a receber numa negociação futura. Cara, mas é possível até que o Igor Jesus renda mais numa venda, numa segunda venda, do que propriamente na venda dele pro Nottingham Forest, cara. Isso pode acontecer. Aí qual o outro assunto, cara? O outro assunto foi o outro jogo, o seguinte. O jogo seguinte, como eu tô te falando, cara, eu vi tudo, eu anotei, tá anotado aqui. Cara, eu vi o Arsenal jogar contra o Arsenal. Ele jogou, deixa eu ver, eu agora não lembro. O Arsenal jogou contra o... Não foi Crystal Palace, não. Mas foi um time desse pequeno aí. Brighton. Foi o Brighton. Cara, e eu vi ali, cara, como aquele técnico Mikel Arteta, e aí eu tô falando isso, cara, o cara é um técnico novo, ele foi discípulo ali do Guardiola, né? Ele era auxiliar técnico do Guardiola, inclusive. Cara, e o cara jogou ali, praticamente ali, com o volante Declan Rice. Cara, é um volante titular absoluto da seleção da Inglaterra, e ele pegou simplesmente o cara e botou de lateral direito. Então, é isso que eu estou falando para você, de um técnico, cara, qualificado. Ele vai potencializar o jogador, e aonde ele botar aquele jogador, o jogador vai render. Então, Declan Rice, que é um dos principais meias ali do Arsenal, porque esses times aí, cara, você não pode dizer que tem um primeiro volante ou segundo, porque a intensidade é tão grande que você ora vê o volante, os que seria o volante, o Declan Rice, marcar o zagueiro do time adversário, cara, numa saída de bola. Você vê o meia que é o Odegaard, voltando ali na defesa para fazer a recomposição. Cara, é uma intensidade muito grande. E dessa vez ele pega o volante, que é um dos melhores do mundo, cara, Declan Rice. Esse cara é o Chupamanga ali na seleção da Inglaterra. Aí botou o cara de lateral e o cara jogou. Aonde eu quero chegar com isso, cara? Eu quero chegar no nosso treinador. No nosso treinador, Martin Anselmi. Cara, ele é um treinador desse tipo aí. Ele é um treinador que vai fazer jogadores estando na ponta dos cascos, cara. Os jogadores vão render. Vão render. Porque eu já estou vendo que ele não está dando mole também para a administração, para o departamento de futebol do Botafogo. Ele já interrompeu algumas negociações, ele já decretou outras, ele já autorizou outras e, cara, eu acredito que esse treinador vai potencializar muitos jogadores, como o Vitinho, como até o Matheus Ponte. O Matheus Ponte é um lateral que ataca muito a linha de defesa do adversário. Cara, eu tenho a impressão que ele vai potencializar demais. O Danilo, que é um volante que marca lá avançado. Eu tenho muita esperança aí no trabalho do Martin Anselmi, quando eu olho para o trabalho ali do Mikel Arteta. Eu digo pelo temperamento, entendeu? Pelo temperamento, pelas medidas que são tomadas ali, que eu vejo. Inclusive, depois ele jogou com três zagueiros. E o Guardiola também botou um terceiro zagueiro lá. Então, cara, é muito interessante essa questão. Muito interessante. Então, vamos aos assuntos. Eu falei do Igor Jesus, falei do Mikel Arteta. O outro assunto é a questão do lateral esquerdo. Parece que o Botafogo está tentando ali um contato para saber do Rubens, né, que está lá no Lokomotiv Moscou ou no Dinamo. É o time russo, não é o Zenit, porque o Zenit o Botafogo não pode negociar, é o outro time. Então o Botafogo está tentando contato lá para saber dessas possibilidades. Eu gostaria muito que fosse o Bernadette, aquele do Estudiantes de La Plata. Mas eu confrontando ali no SofaScore, eu vi que o Rubens tem algumas qualidades a mais do que o Bernadette. Bernadette pode ser melhor defensivamente, mas na questão de ofensividade e na questão de articulação de jogo,
o Rubens é melhor. Além de que o Rubens também ocupa a posição de meia, né? Ele também joga como meia. Então seria uma boa situação. Tem também o Esquivel, né? Que eu falei do Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense subiu, cara. Dificilmente vai se conseguir o Esquivel. Tem o Luan Cândido, né? O Luan Cândido, o outro lateral que eu acho muito interessante. Que pode ser um jogador mais barato, mas que vai servir. Que joga também de zagueiro, o Luan Cândido. Então falei sobre aqui o lateral esquerdo. O outro é o Villalba. O Villalba, cara, sem ninguém saber, ele veio aí antes do Natal, fez exames médicos, foi aprovado e eu acho que agora, cara, só falta assinar, porque que o jogador sairia lá do país dele para vir aqui fazer exame médico e depois de aprovado não assinar, né? Então, praticamente está sacramentada aí a contratação do Villalba. É outro assunto. O outro assunto mais também aí que a gente vai abordar é a questão do Medina, né? O nome do Medina foi apresentado ao Anselmi, Martim Anselmi, e foi autorizado, foi aprovado pelo Martim Anselmi. O Martim Anselmi deu ok. E agora cabe ao Botafogo buscar o jogador. E você lembra, se você acompanha meus vídeos, eu já te peço também, se inscreve no canal, cara, acompanha, porque eu não sou melhor do que ninguém, cara, mas eu sou o único que fala sobre esses determinados assuntos. Cara, jogador que você quer e jogador que é oferecido. Cara, inclusive o Anderson Mota, eu também vi a live do Anderson Mota, e ele explicando pro torcedor, né, que tava ali participando, falou, cara, não se iluda. Não vai se iludir, porque é um jogador que parece que estava no interesse do Fluminense, mas o Fluminense já desmentiu o interesse. Parece que estava no interesse de outro time que também já se retirou. E por último tem o Flamengo e tem um time lá de fora. Cara, e se o Flamengo chegar, o Flamengo simplesmente vai chegar com dinheiro e vai comprar o jogador. Não vai pegar o jogador por empréstimo. E o Botafogo, cara, com todo respeito, não tem essa condição de disputar com o Flamengo em matéria de valores. O Flamengo vai pagar, como fez com o De La Cruz, vai chegar lá e vai pagar. Por isso que eu falo, cara, quando você se interessa com o jogador, você primeiro faz o seguinte, pergunta quanto custa o jogador. Quanto custa? 10 milhões. Tenho? Não tem. Então, cara, vai para um jogador mais abaixo. Eu tenho 10 milhões. Tudo bem, tu guarda os 10 milhões e diz que tu paga 8. Porque se o time disser que não quer 8, quer 10, tu vai lá, paga os 10 e traz o cara. E acabou. Né? Então o Medina tá quente, mas também não tá tão quente. Porque vai chegar alguém ali e vai pegar. Esse tipo de jogador não fica, cara. Não fica parado, não fica sem time. Entendeu? Vai chegar alguém ali e vai pagar. Então esse é o detalhe. A outra questão que nós vamos abordar também é a comparação, né, do Danilo, que seria, no caso, o nosso primeiro volante, e o Marlon Freitas, que seria o nosso segundo volante. Com a saída do Marlon Freitas, que também já está dando uma confusão aí por causa de 10%, 30%, 20%, 50%, 60%, 70%, é confusão entre eles lá, cara, não me interessa. A questão é o seguinte, cara, já não tem mais ambiente para o Marlon Freitas dentro do Botafogo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mesmo que ele venha com aquela história do John, né, que, eu falei, mas não falei e tal, vai ser igual o John, cara, vai esperar a oportunidade e vai embora, porque não vai ter mais ambiente, não vai ter mais ambiente. Então, qual a diferença? A diferença é que agora, o Danilo pode exercer a função do Marlon Freitas. Quais seriam as vantagens? Cara, as vantagens é que o Danilo, ele é mais dinâmico, ele é mais ofensivo, ele é mais agressivo do que o Marlon Freitas, né? Ele consegue fazer recuperações ainda no campo do adversário. O Marlon Freitas, ele é melhor controlador de jogo, bons passes longos, né? Roda bem a bola, roda melhor a bola, chega ali para receber a bola ali do primeiro volante. Ele tem esse controle, mas o Danilo vai dar mais dinâmica. E na situação do Martim Anselmi, eu acho que mais dinâmica é o que vai fazer a diferença
para o Botafogo, para o sistema de jogo do Botafogo. Então, nesse caso aí, eu preferiria o Danilo como segundo volante. E aí, o primeiro volante, quem poderia ser? Cara, hoje, o melhor de todos seria o Sousa. Porque o Sousa você poderia botar ele como primeiro volante, variando para o terceiro zagueiro. Cara, isso seria, o melhor dos mundos para o Botafogo. Mas, vamos deixar aí para o scout. Aí, vamos lá pro último assunto. Que, mais uma vez, eu falo para você. Cara, eu já falo isso há quase 3 meses, quando ainda estava na Copa do Mundo de Sub-20. Na Copa do Mundo Sub-20, eu acompanhei alguns jogos por causa do Montoro e também eu observei os jogadores, a linha 4-2-3-1, né? O famoso 4-2-3-1, a linha ofensiva da Argentina. E também eu queria acompanhar o Jordan Barreira, que até aquele momento não tinha jogado muito pelo Botafogo. Então eu acompanhei a Copa do Mundo por conta disso. Então eu observei que a linha ofensiva da Argentina tinha 3 jogadores espetaculares. Primeiro era o Montoro, o melhor de todos. Até mesmo quando você faz a comparação entre os jogadores, você vai ver que o Montoro é o melhor de todos. Então, a Argentina tinha Maher Carrizo pelo lado direito, ponta direita. Montoro centralizado. E pelo lado esquerdo, e até mesmo de centroavante, o Santino Andino. São esses 3 jogadores aí, que eu já comentava naquela época. E hoje, me parece que o Botafogo também despertou interesse no Maher Carrizo. E aí, mais uma vez, é aquilo que eu falo. Todos os vídeos que eu comento sobre uma contratação, eu falo, cara, quanto custa o jogador? Cara, 19 anos. 19 anos. Não vai, cara, tu acha que ninguém vai chegar lá e vai cobrir a oferta? Quanto custa o jogador? X, eu tenho X? Tenho, então vou em cima. Cara, é 10 milhões de euros. Cara, eu tenho 8. Tu pode? Não. Eu tenho 9. Pode? Não. 9,5. Não. Quanto é? 10. Toma 10, traz o jogador e acaba com a discussão. Pra quê? Pra ninguém chegar. Pra ninguém chegar. Você vai lembrar que depois que o Igor Jesus assinou o pré-contrato com o Botafogo, antes mesmo de começar o campeonato, antes mesmo de ele chegar ao Brasil, já tinha uma oferta de 10 milhões para o jogador que estava vindo de graça. Antes de começar qualquer campeonato, qualquer coisa. Deu para tu entender? Então é assim que tem que ser, cara. Você vai lá, compra. Meu irmão, olha só, eu sei que a janela só fecha aqui, mas eu vou fazer o depósito aqui, tá aqui o depósito, vamos fazer aqui um acordo. Se você romper o acordo, você paga uma multa. Se eu não for à frente, eu pago a multa para você. E eu quero trazer teu jogador. E acaba com a história, cara. Porque esse Maher Carrizo, ele vai entrar no leilão. Ele vai entrar no leilão, como é o caso do Santino Andino. Eu vi uma notícia, inclusive, que o Santino Andino já estava no River Plate. Já estava no River Plate. E agora eu vou lembrar um outro jogador que você vai entender o que eu estou falando. O Mastro Antono, que era do River Plate. Esse jogador, quando ele estava ali no River Plate, ele já estava sendo contratado pelo Real Madrid. Por quê? Cara, quanto custa? Eu quero, acabou, tá aqui, toma aqui o dinheiro. Quando ele completar 18 anos, vai vir pra cá e acabou, chegou lá, tá lá. Tá lá no Real Madrid, o Mastro Antono. Jogador argentino, canhoto. Craque na bola parada, bate tudo, escanteio, falta, pênalti, corre, cabeceia, chuta, cruza pra ele mesmo e vai em frente. Então esses jogadores, cara, você tem que lidar dessa forma. Chega, quanto custa? X. Eu tenho X? Tenho. Então agora eu vou pra cima. Agora eu vou negociar. Porque como eu quero, eu vou lá e vou pagar, né? Vou pagar. Se o Botafogo não tiver o dinheiro, não vai levar. Não vai levar porque vai chegar alguém que vai pagar. Se não tiver o dinheiro cheio para contratar, não vai levar.
E muitos clubes da Europa vão pagar à vista. Ainda tem esse detalhe. Vão pagar à vista esse valor. Então, cara, Maé Carrizo. Eu vi o vídeo dele, o Anderson Mota mostrou, o Manel mostrou, vários canais aí mostraram. O menino do Sem Clubismo mostrou. Esqueço o nome dele, não sei qual é o nome dele. Esqueci. Mostrou. Cara, é um jogador muito insinuante. Joga pela ponta direita. Joga bem de centroavante. Gostei muito dele de centroavante. Observei que ele é o jogador como gosta o Anselmi. Jogador que vai atacar espaços. Ele vai fazer como se fosse um papel do Igor Jesus. Só que ele não tem aquela característica de ser um protetor de jogada, né? O Igor Jesus, cara, ele domina a bola e segura o jogador, né? Segura 2, 3 defensores. Não é o caso ali do Maé Carrizo. Mas o Maé Carrizo é um jogador que conclui bem a gol, perna direita, perna esquerda. Na perna esquerda ele é fenomenal, né? Então o Botafogo tem essa oportunidade. Bom, então, mais uma vez eu te falo, cara, vai lá nos meus vídeos que você vai ver que eu falo do Maé Carrizo desde a época lá do Mundial Sub-20. Mas então vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Saudações alvinegras.